Olá pessoal, bem-vindo à nossa quarta e última unidade da disciplina Gestão de Operações Logísticas 2. Nesta unidade a gente vai falar diretamente da gestão de operações logísticas, ou seja, o foco da disciplina. E vocês, o que é uma rede? Vamos entender primeiro o conceito de rede. A logística funciona o quê? Dentro de uma sequência, dentro de uma rede de serviços, de uma cadeia. Então, como a gente pode ver aqui no exemplo, por exemplo, a extração dos minerais, fabricação de transformação. Então, a gente está vendo o que? O passo a passo. Então, isso seria a rede, né? A cadeia, onde a cadeia produtiva está inserida, que é justamente onde tem interação. A rede se caracteriza o quê? Pela interação entre organizações e clientes, né? Isso para alcançar um determinado objetivo. Dentro desse conceito, o que é que surgiu o termo supply chain? O supply chain é o quê? É a cadeia de suprimentos, ou cadeia logística, que é justamente isso. Ela vai englobar todo o processo logístico de um produto ou serviço, desde a extração da matéria-prima, fabricação, entrega e consumidor final e pós-venda. Lembre, não é só o consumidor final que tudo acaba. Hoje em dia temos muito pós-venda. Por exemplo, pilhas descartáveis, pneu você não pode jogar direto no lixo, então vários exemplos. Aqui no exemplo nós temos o quê? Uma cadeia produtiva mostrando o quê? Como é que acontece. Que, quem produz os insumos, matéria-prima, no caso os produtores rurais, por exemplo, quem faz fertilizante, depois o produtor que usa o fertilizante, a agroindústria vai processar, digamos, tomate, fazer extrato, ketchup, vai para o distribuidor para ir finalmente para o consumidor final. O distribuidor seria o quê? Seriam supermercados, por exemplo. Então, na figura abaixo, vamos ter o quê? O fluxo de serviços e de informações. Lembrando que os serviços eles vão na direção insumo, cliente, ou seja, vão na direção do cliente final, e as informações devem vir ao contrário, porque o cliente final vai dar o feedback. E cada etapa tem um cliente e um fornecedor. Então, aí é o que tem que ser analisado na cadeia. E ela é composta por serviço. Quais serviços a gente vai ter no gestão logística? Serviços básicos, que são aqueles mínimos necessários para funcionar. Eles não agregam valor, não é isso que a gente vai falar disso. O zero defeito, que é, ou seja, sem falhas. Além de serviço básico, não pode algum serviço ter falha. Não deve ter falhas. Em alguns são imprescindíveis não haver falha. Por exemplo, cirurgia, não se deve ter falha. Avião, já pensou se um serviço de transporte aéreo tem falhas? Você morre. Em alguns casos, não é isso? São só exemplos mais drásticos, mas qualquer serviço pequeno não deve ter falha. E, finalmente, o serviço mais importante, que é aquele que agrega valor. Então, esses são os três serviços dentro da gestão logística. Básicos, zero defeito e agregadores de valor. Mas, professor, o que é esse agregador de valor? Valor não é preço, não vamos confundir. Valor é aquilo que dá o quê? Que dá um diferencial que você queira, né, adquirir aquele produto. Então, ele, além do zero defeito, você se compromete, mas do valor você não só compromete a não fazer errado, como você faz seus clientes quererem mais, não é isso? Então, quais são as principais atuações de serviço de valor agregado? Foca no cliente, porque o cliente, né, esse é a alma do negócio, você vai querer atender as expectativas do cliente. Promoção, existe não é sempre serviço em promoção, temos sites de promoção, não é isso? Aqueles sites de compra coletiva, por exemplo. Focado no processo, na manufatura, ou seja, realmente na execução, e focados no tempo, não é isso? Teleentrega, não é isso? Olha só, hoje em dia nós temos o iFood, não é isso? Uber Eats. São exemplos que são focados, né? Esse tipo de serviço focado no tempo. Só que hoje em dia a gente não faz apenas uma coisa. Voltando ao exemplo, por exemplo, nós temos os restaurantes. Então vamos voltar ao restaurante. Qual a função principal do lanchonete-restaurante? Fornecer comida, não é fornecer entrega. Então o que acontece? Ao invés de eu ter o meu entregador próprio, eu contrato o iFoods ou o Uber Eats para fazer entrega. Né? Eu deixo de pagar meu entregador, porque ele deixa de ter um vínculo, é um custo a menos, e passa a trabalhar somente com a minha competência, que é o core competência, ou seja, você foca no seu principal. Por quê? Porque você vai tentar reduzir custos. Nós temos também outra forma de reduzir custos, dessa forma, é a partir da formação de uniões, né, coletivas. Por exemplo, a Joint Venture, que é a união de empresas em busca de um objetivo comum, empresas que têm objetivos similares. Um exemplo muito fácil de entender, que a gente não nota muito, é a Renault e a Nissan. Né, os carros Renault e Nissan. Eles, na verdade, são Joint Venture. São duas empresas separadas, mas que atuam em conjunto. Uma são sócias da outra. E o outro fator é o downsing. O que é o downsing? A redução de níveis administrativos. Nós vamos achatar a empresa, chama achatamento, reduzir a burocracia. E o downsing é muito estudado na área de tecnologia da informação e comunicação. Por quê? Porque ele foi muito utilizado, ele é muito utilizado para isso. Por quê? Porque eu deixo, a partir do momento que eu consigo centralizar as informações no sistema, eu reduzo o número de etapas. Dentro do serviço, nós temos também as filas. Quem nunca ficou num banco? Quem nunca esperou para comprar um ingresso? Então, todo serviço praticamente tem uma fila. Até ir ao médico, você não tem a fila diretamente, mas você tem que marcar a consulta. Por quê? Porque tem uma fila de espera. Então, o que acontece? Os clientes não podem receber imediatamente, às vezes, na hora que ele quer. Nem todo serviço assim, cheguei e usei. E o que é que a gente faz? A gente tem que saber formas de gerir. Tem três formas principais de gestão de filas. Quais são? Primeiro é prevendo a demanda.
Ou seja, já bota uma quantidade de pessoas suficiente para que a fila não fique longa. Olha só, o objetivo em si não é nem sempre eliminar fila, porque nem sempre eliminar filas vai ser mais econômico. Por quê? Se eu botar, digamos, 100 caixas em uma unidade bancária, eu vou gastar mais com caixas e o meu lucro vai para onde? Então, fazer uma conta para que eu tenha o menor tamanho de filas possíveis. O outro, distribuição de senhas, que é muito comum no setor público, não é? Você vai distribuir senha para controlar primeiro que entra, primeiro que sai. Para quê? Você garantir que a ordem, né, seja seguida, que a pessoa, ninguém tenha privilégio. É claro que nós temos alguns casos, lactantes, não é isso? Idosos, ou filas múltiplas, não é isso? Eu posso ter mais de uma fila, porque cada fila para um serviço. O banco é assim, não é isso? Você tem um guichê comum, guichê de contrato, não é isso? Então você vai fazer filas múltiplas. E como você pode usar os três simultaneamente, lembrando disso, você pode escolher só um modelo ou os três. Isso vai depender de sua necessidade. Outra forma da gente gerenciar o serviço é entendendo a capacidade e a demanda. Por que eu tenho que entender a capacidade e a demanda, professor? Porque se eu tenho que entender quanto eu sou capaz de produzir, porque eu vou saber quanto eu sou capaz de atender. E por que isso é importante? Justamente entender a demanda e a capacidade. Porque eu vou saber quanto eu vou ter disponível, vou poder entregar, saber o prazo de entrega, não é isso? Se eu tenho uma demanda alta, eu tenho que saber se eu consigo atendê-la. Então, eu tenho que saber minha capacidade. A comunicação, porque eu consigo trocar informações corretamente. Eu vou controlar meu serviço pós-venda, porque se tem uma alta demanda, entreguei muitos, vou ter que ter um serviço pós-venda mais rígido, não é isso? Então, você vai ter que entender primeiro a capacidade. Até onde eu sou capaz de produzir, até onde eu sou capaz de atender. Então, no curto prazo, ou seja, no prazo mais imediato, que é o que acontece nos serviços, como é que eu posso gerir nossa capacidade? Através do que? Procurando aumentar a produtividade, analisando o processo, olha só. Eu posso fazer de uma forma mais rápida, eu posso eliminar etapas, posso fazer a questão dos turnos, né, uma escala de trabalho, trabalhadores que façam mais de uma função, usar algumas horas extras em tempo parcial, obedecendo à lei, é claro, contratando trabalhadores temporários, uma demanda grande, né, isso nas férias. Geralmente, no parque aquático, nas férias vai ter mais gente, então eu posso contratar trabalhadores temporários. Outras instalações para as outras unidades, finalidades, por exemplo, em determinada época, um auditório pode ficar desocupado. O que é que eu faço? Eu posso alugar o auditório para gerar renda, não é isso? Por quê? Para ele não ficar desocupado. Posso estender o horário de funcionamento, funcionar até outro horário, mais tarde. E, claro, participar o cliente como produtor. O cliente vai estar participando, ajudando, não é isso? Ele pode ser, fazer promoção para chamar alguém para comprar um ingresso para a festa. São gestões. Mas, então, se eu tenho capacidade, para a minha capacidade ser dimensionada, eu também tenho que prever uma minha demanda. Quanto é que eu vou comprar? Quanto é que eu vou produzir? Quantas pessoas vão vir me procurar? Então, nós temos dois modelos básicos de técnica, são dois grandes grupos, quantitativas e qualitativas. Quantitativas, como já diz o nome, é baseada em médias, em números, e qualitativa é mais análise de informação. Nós temos várias, quantitativas, médias móveis, suavização, projeção de tendências, regressão, decomposição. Qualitativas, método Delphi, juro executivo, força de vendas, pesquisa de mercado, analogia. Mas isso, o que acontece? O que é que a gente tem que entender principalmente? É o conceito. Quando é que eu vou usar quantitativa e qualitativa? Na verdade, as grandes empresas usam os dois, porque a qualitativa me dá um número, né? Isso é mais factível, mas isso não quer dizer que ela seja melhor 100% pura. Por quê? E aquela questão chamada do feeling, a percepção, que é só dada pelo qualitativo. Por isso que a gente vai empregar métodos como Delphi, juros executivos, forças de vendas. Por quê? Eles têm a noção na prática. Então, não é porque o número diz que a demanda vai ser alta que eu vou acreditar que aquele número vai ser 100% alto. Eu tenho que fazer os ajustes, não é isso? Como é que eu faço? Será que realmente a tendência é essa? Eita, observei que determinado segmento vai ter um aumento maior ainda. Então, com isso, você vai fazer o quê? Você tem duas análises. Uma, eu vou saber quantitativo, que é primordial para a produção, né? Como é que eu vou produzir? Eu tenho estrutura para atender. O festival em Teresina vai atender 100 mil pessoas. Então, é quantitativo. E a qualitativo, realmente vai vir 100? E se vier mais? E o que é que eu preciso fazer para atingir esse número, chegar próximo? Então, isso são coisas... Esse número é real que você tem que fazer em conjunto, tanto quantitativo como qualitativo. E alguns métodos são aí descritos na apostila. O outro ponto importante é a melhoria. A gente falou justamente demanda, capacidade. E meu serviço está legal? Está com qualidade? Eu tenho que lembrar disso, que a qualidade para um não é para outro. O próprio Paladini, como ele diz na apostila, né, ele vai dizer o quê? Que a qualidade é um conceito móvel e vai mudar de tempo, né, ao longo do tempo. E também de percepção. Então, que a qualidade para um não é para o outro. Então, você tem que ter cuidado. Mas para nosso defeito, na nossa disciplina, a gente vai usar o quê? Adequação ao uso. A qualidade é que o serviço que eu presto está adequado ao uso. Ou seja, o cliente é o foco e vai estar adequado ao uso do cliente. No serviço público, nós temos algumas questões que são necessárias, não é isso? O funcionário público vai ter o quê? Treinamento, ele vai ter que ser motivado,
ele precisa que, primeiramente, o funcionário é um foco inicial. Por quê? Porque ele tem que estar qualificado e motivado para que ele repasse o quê? Qualidade. Não adianta eu colocar um enfermeiro ou um atendente sem treinamento, porque é que adianta? E não estimulá-lo também. Então, a questão de que planejar ações de prazo para bonificação, determinar que processo vai ser feito, ou seja, tudo vai ter que ser planejado. Lembra do ambiente de trabalho? Ó, determinar o processo de custo-benefício, o processo de execução. Então, lá, olha só como tudo está interligado. A gente foi lá, primeiro planejou a localização, é perto, a estímulo de alguém ir trabalhar lá, é perto, é longe, quanto é o custo de trabalho? Ele tem um ambiente adequado? Ele tem um programa de estímulos? Olha só, a gente vai, não é isso? Vai na sequência, por isso essa autonomidade. Eu tenho que fazer a interligação entre as coisas. Posteriormente, vamos ter o quê? O desafio da qualidade no setor público. Aí é uma questão interessante, que Turati coloca. Por que é tão difícil, às vezes, atingir a qualidade no setor público? Às vezes, pela rotatividade do setor governamental é importante, porque muda o governo, muda a visão de qualidade, muda a visão de gestão. Só lembrando que isso é uma desculpa bem brasileira, a gente tem que olhar o contexto. Por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, nós temos eleições também. Vamos pegar o foco dos Estados Unidos, que é como o nosso, presidencialista. Então, a cada 2 anos, a Câmara e o Senado muda, e a cada 4, o presidente. E por que se mantém? Porque a gente no Brasil tem uma cultura de quando muda o gestor, muda tudo completamente. Então, isso é um desafio a ser enfrentado. A questão dos clientes, quando aumenta o número de clientes, não quer dizer que aumente o número de recursos, que aí é uma questão até no mundo todo, não só aqui, porque, por exemplo, eu tenho uma demanda, eu tenho uma previsão X, só que a população cresce e não tem como aumentar imediatamente aquela quantidade de recursos. Por exemplo, aumentou o número de crianças, tem que aumentar o número de vagas na escola. E não consegue ser essa resposta tão rápida. Ou em caso de emergência, por exemplo, está tendo epidemia como agora de sarampo, tem que aumentar a campanha de vacina. Então, não tem que dar a resposta, mas às vezes a resposta não é tão rápida. E tem uma dificuldade de equilíbrio entre quantidade e qualidade. Às vezes, porque eu tenho que fazer um serviço em larga escala, eu diluo a qualidade. Por quê? Porque eu não consigo manter a qualidade alta para uma grande quantidade. Que isso é um problema. Então, esses desafios devem ser trabalhados e percebidos. É muito interessante essa questão dessa reflexão. O mesmo autor ainda vai dizer que nós trabalhamos em serviço com coisa. Como é que eu sei serviço, que eu falei lá no começo? A informação do cliente, o feedback, não é isso? O feedback é o que? O retorno. Então, o que é que importa para saber da qualidade da informação? Tanto do cliente e também do meu fornecedor, do meu cliente interno, ou seja, do meu colega de serviço. Como é que o médico vai atender corretamente o paciente se lá na triagem o enfermeiro e técnico não deram corretamente a informação? Então, precisa de alguns critérios da qualidade da informação, que é confiabilidade, tem que ser confiável, não é isso? Econômico, você tem que ser exatamente quanto vai custar fazer aquele procedimento, se você tem tempo, né, quanto tempo é necessário, se eu posso usar para outras coisas, né, a flexibilidade da informação, que ela pode ser útil para outras coisas, e precisa, ou seja, sem erros. Lembre, confiabilidade é a questão que a informação veio de uma fonte segura, e precisa que ela não contenha erros. Já pensou se um médico chega, ele recebe a informação no pré-diagnóstico que o paciente vai fazer uma cirurgia de apendicite quando na verdade ele tem uma gripe? Então são coisas que a gente deve saber. E temos algumas ferramentas para a melhoria da qualidade, como por exemplo o brainstorm ou tempestade de ideias, onde você junta, né, com um grupo para discutir opções. O diagrama de Ishikawa, o causa e efeito, onde o que acontece? É parte do princípio interessante, que o quê? Um problema só vai ser resolvido se eu atacar a causa, resolver a causa, não o efeito. Por exemplo, se está tendo epidemia de gripe e eu só fico dando remédio para os gripados, eu estou atacando o efeito, não é isso? Não estou causando a causa. E por que a pessoa está ficando gripada? Porque está frio, o pessoal não está se alimentando, então vou fazer um quê? Uma campanha educacional, não é isso? Por quê? Por exemplo, um motivo, a dengue. Qual o principal motivo do mosquito Aedes aegypti proliferar? Porque as pessoas deixam água acumulada. Então não adianta eu passar só o fumacê, não adianta eu passar o pessoal agente de endemias, se a causa, que são as pessoas, como elas gerem água parada, seu lixo, é que causa o mosquito. Não é isso? Olha só, eu tenho que atacar a causa, não o efeito. A matriz de Guth, que é o quê? Gravidade, urgência e tendência, onde você vai atribuir pesos. Lembra do método de centro de gravidade? A mesma coisa, só que você vai dizer o quê? Gravidade, urgência e tendência. Ou seja, o que é a gravidade? Aquilo ali ali é muito importante, ali foi uma coisa que implica em muitos danos. Por exemplo, uma barragem vai se romper. Urgência, isso pode esperar, ela vai aguentar mais? Tendência é o que eu devo fazer. Então, atribuindo os pesos, como a gente pode ver aqui no slide, você vai poder ver que justamente a gente pega eles e depois multiplica, não é isso? Para ver como é que acontece. É o G vezes U vezes o T. Ou a metodologia mais simples, mas muito funcional e poderosa que é usada, é a 5W2H,
que é o quê? Você vai fazer o plano de ação. Na verdade, depois que você identifica o problema, você vai pensar como eu resolvo. Aí são justamente os H, o what, que é o que será feito, o why, por que será feito, o where, onde será feito, o when, quando, who, por quem será feito, how, como será feito, how much, quanto custará. Olha só, sempre tem um fator custo. E aí cada projeto, e eu vou atribuir o quê? O projeto e o responsável, como aqui nós temos no exemplo. Finalmente, nós temos o quê? O ciclo PDCA, que ele está bem descrito aí no material de vocês, que justamente consiste o quê? Na teoria da melhoria contínua, no Kaizen, na filosofia japonesa. Que ele vai primeiro, você vai identificar o problema e tentar entendê-lo, para fazer um plano de ação, depois vai executar o plano, ver se atingiu os resultados e finalmente aplicar ali como norma. Lembrando que o PDCA tem todos esses passos, mas ele nunca termina. Depois que você tem a conclusão que você padroniza e atribui, você vai procurar mais uma vez se tem defeitos. Então, ele é um ciclo contínuo. Por isso, ele é baseado na melhoria contínua. Então, dentro disso, a gente falou de qualidade, falou de tudo. Então, a gente vai ter que falar o quê? De falhas. Então, se eu vou aplicar essas ferramentas, vou aplicar aqui em cima das falhas. E quais seriam as falhas? A distância entre as expectativas e percepções do cliente, ou seja, o cliente quer uma coisa, você vende aquele serviço, por exemplo, telefonia geralmente, melhor telefonia, mas você tem muitos problemas, né? Em telefonia e internet, por exemplo. Então, não atende o cliente. Às vezes, só a administração de como você atende o cliente, por exemplo, liga para o serviço de atendimento ao consumidor, a assistência técnica diz que vai resolver, e ele deixa, não, só daqui a 10 dias, não temos como, ligue para outro número e outro número. Você vai ficar frustrado. Os níveis de qualidade não correspondem com a expectativa, mesmo você atendendo, mesmo tendo serviço, mas não é o que você queria, não é o que necessitava. Ou seja, se eu precisava de uma internet mais rápido e não consigo, não atende. E problema de desempenho do serviço, que, será que é porque essa internet é mais rápida, é porque eu não tenho capacidade, ou é porque eu tenho fatores que fazem diminuir a qualidade? Então, são coisas que devem ser observadas. E isso tudo você observa e vai fazer aquele plano de ação baseado nas ferramentas da qualidade, que a gente falou há pouco. Então, pessoal, obrigado por tudo, bom trabalho, espero que a disciplina tenha sido proveitosa.